Está começando mais um Quebrando as Linhas, o episódio de número 27. Eu sou Cláudio Henrique e estou aqui mais uma vez com meu parceiro Gabriel Bonafina para falar sobre marketing e gestão esportiva e apostas esportivas. Não é isso, Gabriel? Chega mais. Isso aí, Cláudio, isso aí. Foi um episódio muito bacana, como tu já deu spoiler, né, sobre apostas esportivas. E dessa vez o episódio ficou um pouquinho diferente, porque não foi apenas um convidado, foram dois convidados. Foi o Felipe Fraga e o Rafa Zanetti, que são Chief Operating Office, o Felipe, né, e o Rafa é Head de Patrocínios da Estrela Bet. E a gente trouxe os dois para falar um pouquinho sobre a ascensão das empresas de apostas, né, das empresas de bet no mercado esportivo, né? A gente tem visto um boom, digamos assim, e a gente queria ouvir muito quem está imerso nessa cultura, nesse mercado, para trazer um pouquinho a visão, para trazer como é que funciona, né? E eu acho que foi muito bem respondida as perguntas, foi uma conversa muito esclarecedora, muito elucidativa. Deu vontade até de fazer uma fezinha, não foi não, Cláudio? Eu já faço, né? Mas tu eu sei que é marinheiro de primeira viagem. Eu não entendia muito do mercado, mas agora deu para entender bastante e deu vontade até de fazer uma fezinha mesmo. E vou escutar de novo esse episódio porque ficou muito bom, ficou bom demais. E a gente conseguiu aprofundar e entender um pouco mais do assunto, né? E além de gerar outros insights para outras ações e outras questões, né? Já que a gente falou muito sobre patrocínio, né? O Rafa trouxe muito da experiência dele sobre patrocínio esportivo, quer queira ou quer não, isso atina um pouquinho a gente para pensar e estudar um pouco mais sobre marketing esportivo e tem muito insight bacana para você que está buscando seu espaço no mercado e também trabalhando oportunidades para o seu clube, o seu negócio esportivo ou até para você como profissional mesmo, como você vai atuar e lidar com esse mercado, né? Pois é, Cláudio. É isso aí, foi um papo muito legal e acho que quem tá aqui, quem começou a escutar agora não vai se arrepender não. Foi um papo bem produtivo e vai gerar muitos frutos para quem está escutando. Mas antes da gente ir para o episódio, eu gostaria de convidar você, ouvinte, a escutar nossos últimos episódios, se ainda não ouviu, né? Tanto o com o Fábio Wolff, que foi o último, o com o Daniel Vilhena, que foi o penúltimo, o anterior ao de Daniele, que foi com o Bruno Queires. A gente trouxe diversas temáticas, né? Desde patrocínio, branding, licenciamento. Então, a gente sempre busca trazer temas 360 graus, digamos assim, para contribuir com sua formação, contribuir com seu conhecimento. Então, tanto esses três citados quanto outros anteriores também muito bacanas. Eu convido você, ouvinte, a escutar. E mais um recadinho, né? Queria convidar vocês a participarem do nosso grupo do WhatsApp. É só entrar no link na nossa bio do Instagram, né? @somosentrelinhas, ou mandar um ADM pra gente, que a gente manda o link até mais rápido, mais fácil para você também se sentir mais confortável. Lembrando que o grupo é de graça, então é só clicar e entrar e participar dessa comunidade com a gente, que é muito bacana e a gente tá sempre alimentando, sempre trazendo conteúdo lá, trazendo estudos, vagas, enfim, é bem bacana, não é mesmo, Cláudio? É isso aí. Vem assim, bora fazer parte do Entre Linhas Verso. Vem fazer parte desse universo com a gente. A gente tá junto aqui para fortalecer o mercado e as pessoas que buscam entrar nele, fazer parte dele. Então, vamos todo mundo junto nessa e se ajudando e quem sabe a gente faz um mercado cada vez mais produtivo com mais pessoas é, de fato capacitadas para atuar no mercado esportivo, que é o que mais se é necessário. É isso aí, então vamos embora. Toca a vinheta, editor.
Felipe Fraga e Rafa Zanetti. Sejam bem-vindos ao Quebrando as Linhas. É um prazer ter vocês aqui com a gente, uma satisfação enorme. E hoje vai ser um papo bem interessante, porque eu, particularmente, eu não manjo nada desse universo das apostas esportivas. Então eu vou aprender muito com vocês. Sejam muito bem-vindos, galera. Muito obrigado, prazer estar com vocês aí, obrigado pelo convite. Se não sabe nada, então é o momento certo de aprender. Prazer estar com todo mundo aí, obrigado pelo convite. Eu vou complementar a questão que o Felipe falou, se não sabe nada, já está na hora de saber, porque é o mercado que está mais em crescimento aí, né? E para quem está na área de esporte, né? O mercado tá pegando fogo aí, tá muito aquecido e tenho certeza que vai ser um grande podcast aí pra gente. Com certeza, com certeza. E ainda complementa os dois, dizendo: se não sabe nada, aprenda um pouquinho para apostar em cantos, apostar em primeiro tempo, quem vai ganhar. É uma diversão legal. Com responsabilidade dá para se divertir, viu, Cláudio? Ah, Gabriel já manja um pouquinho. Vamos embora, vamos embora. E antes da gente entrar no assunto, pessoal, eu queria pedir a vocês, né, para falar um pouquinho da trajetória profissional de vocês, das suas carreiras. Rafa já é recorrente aqui com a gente, né? Como a gente estava falando nos bastidores, ele é o pai do projeto, digamos assim. Sem a Passione, dificilmente eu conheceria a Cláudia, entre linhas, consequentemente, né? Mas conta aí para quem não te conhece, Rafa. E Felipe também, prazer, né? Primeira vez aqui, mas eu espero que primeira de muitas, né? No podcast e em outros projetos nossos também. Bom, pessoal, já estou no mercado aí, já vai bater uns 20 anos que eu comecei a militar no marketing esportivo, vamos chamar assim, e eu sempre tive comigo essa questão aí do fomento ao mercado, né? Não adianta só a gente tentar desenvolver o mercado sem bons profissionais. Então, desde os meus primórdios aí, eu já busco essa questão de estar sempre ajudando as pessoas a fomentar a indústria em todos os cantos. Eu sempre tive uma preocupação em a gente estar forte em todos os cantos do país, né? Eu criei o grupo ali e vocês são um orgulho para mim, porque partiu dali que vocês se conheceram, e depois eu mesmo que falei para vocês fazerem uma agência e tocarem, porque eu acredito muito que tanto o Recife quanto o Nordeste como um todo tem muito a crescer ainda, tem muito potencial. Então, precisamos de muito de pessoas como vocês que busquem se capacitar, que busquem melhorar, para que a gente faça que o mercado cresça. Precisamos de mais profissionais, né? Bom, eu antes de tudo, eu sou um estudioso de marketing esportivo, né? Eu acho que talvez é o que falte para muita gente que queira entrar no mercado, estudar, se preocupar com essa parte técnica, e eu sou um estudioso até hoje. Eu tive uma passagem pela Informídia Pesquisa Esportiva, que foi o meu primeiro grande projeto dentro do marketing esportivo. Eu trabalhava na parte comercial de marketing da empresa. A Informídia atendia grandes players do mercado, como Globo, Traffic, Clef, grandes patrocinadores, Banco do Brasil, LG, Samsung, enfim. A gente fazia a mensuração do retorno de exposição de mídia, né? Hoje essa empresa é o Ibope Repucom. Então, para quem trabalha no mercado, todo mundo conhece, porque atendia os grandes players do mercado. Eu sempre falo que a Informídia foi a minha residência, né? Residência que eu falo em relação à medicina, né? Tipo, foi um período muito de relação mesmo, mas que me deu um suporte muito forte para o que eu sou hoje. Principalmente em termos de pesquisa, né? A minha base de pesquisa, isso me ajudou muito, que eu percebo que o mercado é muito incipiente em relação a isso, as pessoas não entendem dessa relação, não gostam de números, e isso me deu uma base muito forte para os projetos que viriam no futuro. Após isso, eu recebi um convite um período ali, mais ou menos em torno de 2011, mais ou menos, que foi um período de um aquecimento muito forte em relação ao marketing esportivo, porque tinha anunciado Copa do Mundo e Jogos Olímpicos no Brasil. O mercado estava muito aquecido, todo mundo estava buscando mais ou menos assim, eu não sei o que eu vou fazer em relação à Copa do Mundo e Olimpíada, mas alguma coisa eu preciso fazer. Nisso, os grandes players começaram
a se mexer, grandes empresas, agências de publicidade, grandes grupos corporativos e tal, e me chamaram para assumir a área de planejamento de marketing esportivo no Grupo Fischer, né, que é um dos principais grupos de futebol do mundo, né, para quem não sabe, cuidaram de grandes atletas como Pelé, como Romário, enfim, os grandes jogadores da história do futebol aí passaram por eles. E ali foi um período de muito aprendizado, onde eu atendi umas coisas grandes como Itaú. A gente fez a primeira ativação para a Copa do Mundo para o Itaú. Atendi a Samsung, a Adidas, a Disney, enfim, foi um período de muito aprendizado ali, principalmente para ter uma base em relação à ativação de patrocínio. Após isso, eu acabei sendo convidado para ser gerente de marketing do Palmeiras. Na época, o Palmeiras não é o que é hoje, né? O Palmeiras estava começando a estruturação que a gente vê hoje, então isso me dá um orgulho imenso de ter participado do começo disso. Então eu fiquei no Palmeiras em torno de 2 anos e meio, e onde a gente pegou o clube em terra arrasada e deixamos encaminhado para ser hoje uma das principais potências aí em relação tanto do futebol quanto em relação à gestão. Depois eu acabei indo pro Avaí, que eu fui diretor de negócios. Passando do Avaí, eu acabei fazendo alguns projetos de consultoria, de futsal, de corrida de rua, enfim, aí recebi um convite, na verdade foi um headhunter que me achou, e passei por um processo seletivo e acabei indo para o Atlético Mineiro, onde fui gerente de marketing lá. Tinha uma passagem também pelo Cruzeiro como head de patrocínio, e hoje eu estou na Estrela Bet. Já faz 6 meses aqui que eu estou aqui como head de patrocínio, então eu cuido toda a parte de patrocínio, de parcerias da Estrela Bet. Para mim é um orgulho imenso em fazer parte disso, e a gente já está conquistando uma série de objetivos que a gente busca, e pode ter certeza que vem muito mais pela frente. Eu sou advogado, sou pós-graduado em Direito Público, especialista em Direito Esportivo, mas sempre fui muito apaixonado com marketing esportivo, né? Sou também um estudioso desde os meus tempos de colégio sobre o assunto, por ser um cara fissurado em esporte. Então, eu pratiquei esporte, voleibol, pratiquei rugby. Então, de uma certa forma, eu sempre estive conectado com esse mundo do esporte e buscando muitas conexões nesse nosso meio, né? Não só entre torcedores, mas também nos bastidores do esporte. Em 2019, eu ingressei nesse cenário das apostas esportivas, que estava incipiente aqui no Brasil. O presidente Michel Temer tinha, há poucos meses, lançado a autorização legal para apostas esportivas no Brasil, pela Lei 13.756, de dezembro de 2018. Então, em abril de 2019, eu fui convidado a ingressar nesse ramo. Foi meu passo de loucura e a melhor decisão da minha vida profissional naquele momento. Foi abdicar do direito, né, que eu já vinha construindo uma carreira, e ingressar nesse mundo novo, né, das apostas esportivas. Foi quando nós começamos a estruturar e criar a Estrela Bet, né, e desde então, apesar do curto período, né, eu sou um dos dinossauros já aqui no Brasil, como é tudo muito novo, dentro desse cenário de apostas esportivas. Então, desde abril de 2019, eu tenho me envolvido com isso, estudado o tema das apostas esportivas, vivenciado isso no meu dia a dia. A gente brincava agora nos bastidores que já vi muita coisa, né, brincando agora como decano aqui da empresa. E nós sabemos que aqui no Brasil a cultura de apostas existe há muitos anos, mas com o mercado com uma luz de regulamentação existe há pouco tempo, que foi só a partir dessa legalização. A aposta esportiva deixou de ser ilegal há aproximadamente aí 3 anos, e a Estrela Bet surgiu depois disso, e temos muito orgulho da trajetória que a gente tem construído até aqui, né? Uma operação brasileira de origem estrangeira, mas uma operação inicialmente voltada no Brasil,
trazendo para o Brasil a oportunidade de entretenimento no esporte, que é a aposta esportiva, né, que nós defendemos como algo legal, não só no aspecto jurídico, mas também de diversão. É um legal em dois sentidos, né, que é o entretenimento, uma adrenalina a mais aí nos jogos. Então, estamos aí já há 3 anos, brevemente meu currículo aí no setor, né? Nós tivemos a felicidade de trazer o Rafael para a equipe, né? Meu conhecimento aí do marketing esportivo me permitiu enxergar aqui dentro a importância de ter alguém de fato especialista, né, nesse ramo para integrar a nossa equipe, para cuidar dos nossos clubes patrocinados, das nossas iniciativas de patrocínio que vão além do futebol, que vão além dos clubes, né, que abraçam também aspectos da cultura brasileira, né? A Estrela Bet tem uma atuação muito diversificada, a gente deve falar disso mais adiante, e foi fundamental trazer alguém com essa visão de patrocínio, né? E não tinha ninguém melhor, eu não consigo imaginar quem seria melhor para nós do que o Zanetti, que está, como ele falou, conosco há 6 meses já, a gente já tem feito muita coisa, é um setor que eu participo ativamente por paixão, né, por ser apaixonado por esporte, por marketing esportivo. A gente tem construído muita coisa junto e feito história. Como ele falou, em breve vem mais coisa grande aí. Arretado. Um baita currículo de ambos, viu? Realmente, quem acompanha a Estrela Bet sabe que tá voando. Eu, de vez em quando, tô olhando o Passione, tem uma parceria nova, uma campanha, enfim. E como você falou aí, né, tem coisa ainda maior por vir por aí. É muito legal o trabalho que vocês vêm desenvolvendo enquanto marca, né, e para o mercado esportivo de modo geral. E aí, pegando o gancho no que você falou, Felipe, eu queria perguntar, eu queria, na verdade, que vocês explicassem um pouquinho como é que funciona as funções de vocês, né, na Estrela Bet, porque imagino que muita gente saiba o que é o mundo de aposta, mas não entende tanto como é que é atuar nas entrelinhas desse mundo, né, digamos assim, aproveitando o trocadilho. Eu queria entender como é que funciona tanto para você, Felipe, quanto para Rafa, né, que cuida dos patrocínios, mas como é que é essa relação? O Rafa vai atrás, os clubes que vêm, enfim. A operação de aposta ela é muito complexa, é muito diversificada, porque a gente lida com algo muito sério, porque querendo ou não, a essência do jogo é o envolvimento financeiro do cliente com o nosso produto, né? O cliente faz a aquisição, ele faz o investimento em um palpite dele, acreditando que aquele conjunto de resultados vai acontecer e em troca ele acertando, nós pagamos para ele o valor correspondente ao palpite calculado sobre um cálculo inverso sobre as probabilidades. Então, quanto mais improvável for o resultado, maior vai ser o possível prêmio do cliente. Obviamente tem uma dinâmica de regras relativamente extensa, mas nada que impeça uma pessoa de iniciar a cultura de aposta. Mas pelo fato de envolver um aspecto financeiro, existe um cuidado muito grande com o que nós fazemos, né? Vai envolver o respeito ao cliente, ao dinheiro do que o cliente está investindo, né? A essa relação que nós fazemos. Isso exige da gente uma operação bem grande e que vai envolver aí uma equipe comercial, equipe de marketing bem grandes, uma equipe de atendimento, equipe de análise de risco, equipe de análise financeira, a equipe operacional que vai cuidar do funcionamento, né? E meu papel aqui na empresa, enquanto diretor de operações, é fazer com que a máquina siga funcionando, né? Eu fico em constância aqui, trabalhando, apagando incêndio e criando novas estratégias e perspectivas futuras para que o desenvolvimento da Estrela Bet ele siga o caminho planejado pela nossa diretoria, né? E aí eu acabo atuando em praticamente todas as áreas da empresa, né? Mais até um pouco, né? Eu gosto de dar muita independência para as equipes comercial e de marketing,
e eu fico mais atuando no setor de atendimento, experiência do cliente e setor de operações de fato, né? O setor de patrocínio, eu vou deixar o Rafa falar mais, eu participo muito de pitaqueiro, né? Eu costumo falar que eu atuo como conselheiro, então eu e o Rafa, a gente troca muita ideia junto, né? Discutindo as possibilidades, as ações, prospecções, possíveis e futuras parcerias no mercado, enfim, a gente troca muita ideia como dois torcedores, né? A gente conversa falando do marketing esportivo e da Estrela Bet com muita paixão, né? Com muita passione, com trocadilho aí, exatamente por gostar muito e tirar o maior proveito possível da oportunidade que a gente tem de trabalhar numa empresa que está entre as maiores do Brasil, entre as que operam no Brasil, num cenário que tem crescido muito. Então, essencialmente é isso. Bom, o meu foco é total em relação a patrocínio, né? Então eu vou dividir em algumas áreas aqui. Então, primeiro ponto é o mapeamento do mercado, entender como é que os players estão atuando, entender como é que a gente vai atacar o mercado, né? No bom sentido de o que tem mais a ver com a gente, o que não tem, né? Entender também o que a gente busca, né? O objetivo da empresa, baseado em relação à estratégia da empresa para a gente atacar o mercado, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto seria a negociação de patrocínio, né? Do patrocínio. Então, a partir do momento que a gente identificou as situações, né? Os players que a gente quer conversar, a gente vai para a parte de negociação para entender o modelo de negócio, entender se faz sentido aquilo ou não. Às vezes faz sentido por um lado, mas o preço é fora do que a gente está buscando, ou ao contrário. Né, uma situação que o projeto às vezes é muito bom, mas por algum motivo não casa. Enfim, tem uma série de fatores que a gente pode pensar nessa parte aí, né? A negociação, e aí tem uma série de variáveis aí, mas basicamente se resume a parte das entregas e a parte do valor, né, do preço. A partir disso a gente bate o martelo. Batendo o martelo a gente começa, que eu chamo da gestão do patrocínio, que é desde o lançamento desse patrocínio, a parte de gestão, e aí a gente tem todas as ações que a gente tem ligado àquele patrocinado em termos de experiência, em termos de marketing digital, em termos de aplicação de marca no uniforme, de fazer a mensuração dos resultados, de entender, de fazer reuniões periódicas com os patrocinados. Isso é uma coisa que eu não abro mão, né? A gente é muito fora da curva em relação a essa questão, porque a gente está muito em cima dos nossos patrocinados, a gente está sempre buscando o melhor para a Estrela Bet, cobrando com excelência, que eles façam as entregas do contrato, que a gente atue da melhor forma possível, sempre buscando algo inovador, algo que impacte o mercado, que seja algo que leve valor ao torcedor, né? Que a gente busca muito essa questão do torcedor. E para fechar, eu diria que é a parte da mensuração, se vale a pena continuar naquele projeto ou não. Então a gente acaba atuando muito, né, nesses pilares aí, e parece pouco, mas é um ciclo completo e exige uma série de variáveis em relação a isso. Eu posso pôr aí também uma outra vertente que a gente está atuando, que é a parte de mídia. Então eu cuido também da parte vamos chamar assim, de publicidade, né, da Estrela Bet na mídia, né? A gente tem um contato com a Rádio 98, então também ela faz parte aqui da minha gestão. Só fazer um parênteses aí em relação ao Felipe. Felipe é um presente aí que a vida me deu, que além de grande parceiro profissional, pessoal também, me ajuda muito aqui. A gente troca ideia o dia inteiro, sempre pensando no bem da Estrela Bet, e me agrega muito valor aqui. E além disso, ele é o coração da empresa. Se não fosse ele, a empresa não seria o que é, né? Então é fundamental aqui a parceria que a gente tem, e isso acho que é o que está fazendo a gente dar certo, que vocês marcaram a gente
o convite se estendeu a nós dois e foi, eu acho que a melhor situação possível aqui em relação para agregar valor, porque eu acho que as nossas expertises elas acabam se complementando aqui bem. Então. Que massa, que massa. Rafa, eu tenho uma pergunta fora do roteiro, mas é algo que eu acredito que vai tirar de letra aqui. É o seguinte, a tua experiência profissional ela vem muito do lance de sentar na cadeira do clube. Mas pra tu, como é estar sentado do outro lado da mesa, né? Do outro lado de, por exemplo, os clubes agora te procuram, buscam te apresentar projetos e tudo mais. Como é estar desse lado da mesa? Cara, essa experiência é gratificante, tá? Deixa eu te contar um pouquinho a minha história. E é uma coisa que, quando eu comecei a minha carreira, né, do marketing esportivo, primeiro que eu tenho um privilégio, e eu acho que poucas pessoas têm, de viver um sonho, né? Eu trabalho com o meu sonho, e isso eu não abro mão, acho que é por isso que eu faço tudo com muita intensidade, que eu busco tanto crescer profissionalmente, e eu não me contento com pouco, eu estou sempre buscando e deixando legado, porque para mim isso faz parte da minha vida, né? E a minha empresa chama Passione porque eu faço tudo com muita paixão mesmo, né? Isso faz parte do meu RNA. E quando eu comecei nessa área, o que eu pensei? Eu pensei, pô, eu preciso ter vários tipos de experiências, né? Então, eu acabei trabalhando em agência, eu acabei trabalhando em empresa de pesquisa e eu acabei uma situação da minha vida focando muito nos clubes, né? E agora eu tô do outro lado, para mim é uma experiência incrível, tá? Incrível mesmo. Satisfatória também de conseguir aplicar muitas coisas que eu vivi do outro lado. Por outro lado, também um pouco decepcionante, que agora eu estou lidando com alguns colegas e, na maioria das vezes, a situação não é positiva. Isso me deixa muito triste, tá? Eu acho que a gente tem muito a evoluir. E entender que muitos clubes e muitos patrocinados aí, e players no mercado, eles não estão prontos para algum tipo de patrocínio, não conseguem desenvolver o potencial total que deveriam desenvolver, e eu acabo me pegando muito numa situação que eu acho até um defeito que eu tenho de esperar aquilo que eu faria do outro lado, e geralmente não funciona assim, né? Então, para mim é complicado porque eu sei exatamente o que ele conseguiria fazer com aquilo e acaba não fazendo, e isso me deixa um pouco decepcionado, né? Mas isso eu acho que é uma coisa natural do mercado, que a gente acaba aqui tendo que eu acho que não existe, talvez, uma empresa como a Estrela Bet que tem essa expertise, que a gente atua tão forte assim no patrocínio. A maior parte das empresas, aí eu não vou nem entrar na parte de só aposta, mas a maior parte das empresas que estão no mercado, tirando as empresas assim ligadas ao esporte mesmo, como uma Nike da vida, algo assim, mas empresas que patrocinam geralmente não são pessoas da área que tocam, né? Geralmente é um cara ali que está ali ligado ao marketing, que acaba sendo incumbido de tocar o projeto, geralmente é uma pessoa só, ou às vezes uma agência, então não existe uma estrutura como a gente tem aqui na Estrela Bet focada nisso, buscando resultado e com essa expertise que a gente tem aqui para poder usufruir o máximo possível do patrocinado, que a gente busca isso, né? Isso acho que é uma coisa interessante de passar, e aí é uma coisa que eu percebi ao longo dos anos aí, principalmente agora, que existem 3 tipos de patrocínios. Um patrocínio que é aquele cara que torce para o time, o mecenato ali, que o cara tá envolvido de alguma forma política no clube, né? O outro tipo é o patrocínio público, que é aquele banco público, a prefeitura de algum lugar, o governo de algum lugar, e o terceiro ponto é o nosso, que a gente não torce para ninguém, a gente simplesmente quer o resultado para a Estrela Bet, e obviamente que a gente é o mais difícil de lidar, porque a gente exige muito mais, a gente é muito mais cirúrgico e muito mais a gente exige muito mais do patrocinado, e boa parte deles não estão prontos para atender a gente, porque estão acostumados com os outros tipos de patrocínios, que são patrocínios que simplesmente botam lá, é uma frase que eu ouço desde que eu estou no marketing esportivo, mas simplesmente estampam a marca na camisa, sem uma estratégia, simplesmente por estar ali, e não usufruem do contrato como um todo, e a gente é ao contrário. Então,
É uma experiência muito, muito bacana, cara, mas ao mesmo tempo tem uma dificuldade grande, porque eu sei como é que poderia ser feito de uma forma muito melhor. E eu acho que o mercado tem muito a crescer ainda. Interessante. Foi uma baita sacada assim da Estrela Bet por buscar um profissional que já tem experiência no mercado, né? Que conhece e que, vamos dizer assim, vai, vai saber somar com o clube, assim, né? Vai saber propor os projetos, vai saber por qual caminho melhor. Claro que não é a tua função de fato atuar no clube, mas vai saber casar bem as ideias, né? Bater aquele match de ideias para executar os melhores projetos e obter os melhores resultados. Como eu já vi algumas outras empresas que também buscam, é, já que elas querem atuar dentro desse mercado esportivo, usam o mercado esportivo como um propulsor, né, para a marca e no caso da Estrela Bet, que é uma empresa que tem um match muito forte, né, com o esporte, então, tipo, por que não ter um profissional de marketing esportivo de fato atuando ali para fazer com que a minha marca brilhe dentro desse mercado que é o mercado que, vamos dizer assim, me faz me aproximar do meu cliente, não é isso? Então, eu acho que é uma baita um baita acerto assim na parte da Estrela Bet e que eu acho que as outras empresas deveriam pensar nesse ponto de vista, né? De ter profissional ou aproximar-se de profissionais ou de agências, enfim, que tenham esse know-how, de fato. E a próxima pergunta aqui eu fazer essa pergunta para o Felipe, que é em relação à questão de concorrência, né? Porque a gente pode. A gente vê, né, nas partidas, a gente vê muitas placas de campo, a gente vê muitas marcas. O mercado ele é bem aquecido, né? Não é um mar azul, vamos dizer assim. Então a gente gostaria de saber qual a estratégia da Estrela Bet para se diferenciar dos outros players desse mercado. Realmente a gente entra nesse mercado com uma quantidade muito grande de outras empresas do nosso setor também participando. A visão, diferente de outros mercados, né? A gente pode ver pelas placas do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Se você amanhã tem rodada do Brasileirão, quem ligar a televisão vai ver pelo menos umas 4 placas de apostas lá. Isso sem contar as propagandas na televisão e os patrocínios nos clubes. A gente chegou a ter uma situação no ano passado onde o mesmo clube tinha 2 patrocínios de aposta esportiva na Série A. Então, a gente busca sempre ser diferente das outras empresas. E a forma de a gente trabalhar isso, né, nos destacar no mercado, né, passa também por isso que a gente conversou, de ter uma equipe especializada em patrocínio, né? Além do Rafael, a gente tem outras pessoas do mercado trabalhando aqui com a gente. É o fato de buscarmos sempre ações que criem um conteúdo mais denso pro torcedor. O que a gente faz sempre, em primeiro momento, não é expor a nossa marca de uma forma crua, mas sim conectar ao torcedor daquele clube para que ele, consumindo o clube, consome a nossa marca. Ele precisa enxergar a Estrela Bet como uma parceira do seu clube. E o que de fato a gente é. A gente comemora junto os momentos do clube, vive junto, vibra junto, sofre junto. Isso eu falo por mim, falo pelo Rafa, falo pela nossa equipe aqui. Dia de jogo seguinte, patrocinado nosso, o pessoal todo comenta comigo, nossa, viu, a gente tava vendo, não sei o quê. Hoje mesmo eu vim pro trabalho, né, eu costumo vir sempre, né, por questão de sempre ter muita reunião, costumo vir de roupa social. Hoje, como não tinha reunião agendada, eu vim com a camisa do Magnus, que é um nosso parceiro aí no futsal, que ontem, no dia 12 de maio, aplicou uma sonora goleada de 6-0 em cima do Corinthians. Então, visto com orgulho de um torcedor mesmo.
né? E essa é a visão que a gente traz na Estrela, para criar ações e conteúdos que faça com que o torcedor do clube se sinta de tal forma conectado ao clube e reconheça na gente uma empresa parceira. O cara olha depois de um título do seu clube, como a Portuguesa ganhou a Paulista 2, e a gente lançou hoje um vídeo comemorando, né, um mês aí do campeonato do CRB, que o torcedor aí da Lusa do CRB olhe para o seu clube e fale, pô, olha que conteúdo legal, os caras se preocuparem em comemorar com a gente esse título. Então, depois disso, ele vai consumir esse Estrela Bet, né? Em primeiro momento, a gente muda o foco, diferente do que acredito que as outras empresas fazem. O nosso pensamento é no torcedor, é fazer aquele clube ter sucesso, aquele clube crescer. E, felizmente, né, já que a gente fala de aposta, né, por que não falar de sorte, mas claro que se envolve o bom trabalho de todos os envolvidos nos clubes, mas onde a Estrela Bet está, tem sucesso. De todos os clubes que nós nos envolvemos até então, todos eles alcançaram o seu objetivo, seja um título, seja um acesso, seja uma boa posição no campeonato. E isso é muito porque a gente está junto acompanhando o dia a dia do clube, né? Fazemos reuniões periódicas, chamamos os profissionais do setor, das equipes de marketing, comunicação e comercial dos clubes para conversa constante, para criação de ativos, né? Para perguntar, e aí, o que tem em breve? Tem algum aniversário, alguma data, algum jogo, alguma curiosidade que a gente não saiba? Enfim, muitas coisas. Quem vai conhecer de fato é o torcedor apaixonado. A internet não vai dar toda a informação. É o cara que vive o clube, que respira o clube. E os profissionais que estão dentro dos clubes muitas vezes vão saber isso. E a gente se conecta muito para poder falar a linguagem correta. Quando nós lançamos o vídeo do anúncio do CRB, por exemplo, nós usamos uma temática dos argonautas. Falamos o que eram os argonautas, que é algo que a torcida do CRB se identifica. E eu falo por mim, que sou um cara que acompanha futebol, estudioso, gosto de saber curiosidade do futebol, eu não tinha feito essa conexão. E a Estrela Bet procurou fazer isso, criar algo legal e marcante para o torcedor. Né? A nossa experiência com o Botafogo foi muito disso. A gente fez muita diferença para a torcida do Botafogo e recebemos o reconhecimento. Enfim, onde a gente passou, né? No Vila Nova, aqui em Minas, a gente foi pro meio da arquibancada com os caras para estar junto. E o que a gente ouvia é, poxa, nunca um patrocinador fez o que vocês estão fazendo pelo Vila. Isso é muito mais do que um investimento financeiro. O investimento financeiro, ele é frio. A Estrela Bet não. A gente faz, de fato, coisas memoráveis para o torcedor, para o clube, para a diretoria. A gente joga junto, veste a camisa e joga junto. Perfeito. Se Rafa quiser complementar, mas deu para entender muito bem, acho que foi perfeitamente pontuado, Felipe. Não, eu acho que é isso mesmo, né? A gente, todos os clubes, a gente faz uma imersão dentro daquela situação ali para entender como é que a gente vai fazer esse lançamento. A gente bota a nossa equipe fazendo um trabalho a 4 mãos aí em relação ao clube. E justamente essas palavras que o Felipe falou é o que chama a atenção, né? Tipo, essa questão dos argonautas era algo que a história do clube já existia lá, mas ninguém nunca tinha feito, né? Aí chega um patrocinador para fazer, para contar essa história, e aí, obviamente, que a gente puxa para o lado da Estrela, né? E várias outras situações, né? Em relação tanto do Botafogo, quanto do próprio Vila, como o Felipe voltou. Enfim, eu acho que o grande êxito de um bom patrocínio, de resultados, a gente busca muito essa questão da conexão, né? Da conexão da nossa marca com o torcedor. Eu acho que o grande segredo é esse. A Estrela Bet, ela não tem uma relação fria. A gente busca muito mais os clubes justamente para isso, porque a gente gosta do engajamento. Então eu sempre penso de duas formas. Sempre penso em relação à visibilidade, mas a visibilidade por si só ela não faz sentido para a gente, mas uma visibilidade junto com o engajamento. Isso aí é o casamento perfeito para a gente, né? Então não adianta ter só engajamento e sem visibilidade e vice-versa. Você precisa ter os dois juntos, né? Isso é o grande ponto, e eu acho que o diferencial da Estrela Bet é esse. A gente
a gente se preparar e a gente deixar legado, a gente causar impacto. Eu acho que o grande ponto, eu acho que isso foi muito a minha vida, né? A minha vida eu sempre pautei essas situações e busquei sempre fazer isso, né? Causar impacto das pessoas e assim, coisa que eu mais falo assim, não tem preço a gente conseguir impactar uma pessoa, a gente conseguir fazer a pessoa chorar por uma ação que foi pensada pela gente, sabe? Isso é uma coisa que a gente ama muito, né? Então, é por isso que a gente dá esse resultado e a coisa anda bem. Bacana, bacana. É bem perceptível, assim. A gente sabe que é de verdade, né? Porque a gente vê tanto no trabalho quanto na fala de vocês que é bem alinhada e a gente sabe que é bem natural, né? É muito legal isso, porque é como vocês falaram, né? Não é uma relação fria com quem está sendo patrocinado, né? Porque só chegar e botar o dinheiro, entre aspas, é fácil, né? Se você tiver o cash, se você tiver o poder aquisitivo, é só chegar lá e botar a grana, mas gerar essa conexão, esse pertencimento com o dirigente, com o torcedor, enfim, é muito legal isso e é bem perceptível nos cases de vocês, né? Até é um trato diferente que vocês trazem, até na questão visual, na questão de produção, é bem bacana assim como vocês trazem. E acho que foi bem legal vocês trazendo essa questão do elemento humano, né? O elemento da experiência, de que isso não tem nada que substitua esse elemento humano que vocês trazem, né? Mas aí, passando para outra parte, né? Para o outro lado da moeda, digamos assim, eu queria saber, dentro dessa diferenciação, dentro da estratégia de vocês, como é que entra o digital, né? Qual o papel do digital no crescimento da Estrela Bet ou do mundo de apostas de modo geral? A gente sabe que hoje em dia eu imagino que a maioria das apostas sejam feitas online, né? Não é tanto naquelas banquinhas de bairro. E quais são as perspectivas futuras, né? Por exemplo, realidade aumentada, inteligência artificial, dentre outras inovações e ferramentas que podem vir a incrementar esse mercado no futuro. As apostas da Estrela Bet são totalmente no digital. São apostas esportivas online por cota fixa, que é o que é permitido por lei. A gente não tem aposta de rua, né? A lei que o presidente Michel Temer sancionou, ela autoriza isso, as apostas esportivas online por cota fixa. Mais de 90% das apostas na Estrela Bet são pelo telefone celular, né? São no mobile. Então é a galera que está de fato conectada o tempo todo. É um aspecto do mundo moderno, né? A gente tem algo na mão muito mais potente do que os computadores que nós tínhamos há 5, 10 anos atrás. Faz muito mais coisa com muito mais qualidade. Então, o digital acaba ganhando uma importância muito grande. Até o nosso trabalho aqui na Estrela começou, de fato, pelo digital, né? No sentido do marketing nosso, foi inicialmente muito voltado no digital. A gente tem um setor muito robusto aqui na empresa, exatamente voltado nisso, né? De forma que eu me comunique com as pessoas envolvidas por meio do instrumento ao qual elas estão habituadas a realizar o seu jogo, que vai ser, na sua maioria, o telefone. Então, vou usar muito as redes sociais, né? Até um ponto, né? Já que a gente está falando de marketing esportivo, que a gente dialoga muito com os clubes, que seja realizada uma abertura de mente até para que o conteúdo digital dos clubes seja mais flexível e permita que os patrocinadores se envolvam também nisso, porque a gente consegue alcançar, né, o nosso público muito por meio dos canais digitais dos próprios clubes. Muito mais até do que as mídias físicas. A gente tem uma divulgação proporcionalmente menor nisso, né? A gente aproveita a ferramenta que está na mão do nosso pretenso cliente, do torcedor do clube parceiro, enfim. E a gente está o tempo todo atento às novidades do mercado, né? Especialmente as questões do metaverso e
da realidade aumentada. A gente já está muito atento e conversando a respeito disso com outros envolvidos da indústria, né? A gente sabe que outras empresas têm aí a sua atuação também nesse sentido, já estão buscando. Então, a indústria de apostas esportivas, eu posso falar, eu tive um papo hoje com o Country Manager de uma das grandes empresas que operam no Brasil também. É um grupo muito unido, tá? A gente se relaciona muito bem, pensando de fato no desenvolvimento da indústria aqui no Brasil. Então, o papo é sempre muito cordial, muito bacana, um ajudando o outro naquilo que é possível, claro, né? Cada empresa, a gente vai defender o que é nosso, as nossas estratégias, mas a gente sempre discute muito esses avanços, né? E possibilidades de fazer com que esse entretenimento de aposta, né, o que eu gosto muito de falar, porque na minha visão a aposta é um entretenimento, seja potencializado pela própria tecnologia. Então, o que eu vislumbro para o futuro, imagina que experiência legal, você está num estádio de futebol com óculos de realidade aumentada, assistindo sua partida do seu time do coração, sentindo o calor da torcida, né, que não tem nada que substitui isso, né? A gente ficou aí 2 anos de portões fechados no Brasil e tá no campo é muito bom, né? A gente acompanhou o nosso parceiro Remo ontem, né? Infelizmente sofreu a derrota e a eliminação na Copa do Brasil, mas, cara, a torcida do Cruzeiro ontem fez um espetáculo, isso faz muita falta. Imagina você lá no estádio vendo o jogo com óculos de realidade aumentada, e aí você tem a opção de fazer uma aposta ao vivo no time que está jogando lá e você assistindo, e com algum comando de pensamento, de voz, ou qualquer coisa que o valha, conseguir realizar sua aposta sem atrapalhar sua visão de jogo, aquela sensação que você está tendo ali naquela hora. Então a gente está muito atento a isso e preparado para o desdobrar do futuro. Bacana, e é interessante trazer essa questão, né, da colaboração, né, porque tanto eu quanto o Cláudio, a gente visualiza muito dessa forma, né, a gente sabe que, óbvio, cada um vai defender seus interesses, mas ser predativo, né, digamos assim, não é interessante, é muito mais interessante fazer com que o mercado cresça, e aí eu digo mais para o nosso lado, né, e para tantos outros mercados, né, você investir no relacionamento, investir no crescimento de modo geral, sustentável de um mercado, é muito interessante porque acaba que, assim, se você for bom naquilo que se propõe, né, no que você faz, você vai conseguir ter seu destaque, seu retorno, as consequências positivas, né? E vai ser muito melhor do que você nadar sozinho num mercado pouco explorado, pouco unido, né? Digamos assim. Acho bem interessante isso. E aí, eu queria saber, na verdade, como é que funciona, né? Que vocês patrocinam diferentes stakeholders do mercado, né? Desde a websérie do Cartoloco, que foi bem interessante, a Liga de Futebol Americano de Minas Gerais, salvo engano, podem me corrigir se eu estiver errado, né? Jogos da seleção, vi que vocês já patrocinaram também, já estiveram presentes, né, nos jogos, e diferentes clubes de diferentes regiões, como já citaram, né? Como é que vocês desenvolvem um plano estratégico, né? Como é que vocês delimitam as áreas onde vão atuar, áreas que eu digo geográfico, digital, enfim, e quais ativos vocês vão explorar, né? Se vai ser a influência de um cartoloco, se vai ser a exposição num jogo da magnitude da seleção, se vai ser uma experiência com um cliente como o Remo, por exemplo, como é que vocês desenvolvem isso? É bem interessante, porque é bem completo e bem 360 a forma que vocês atuam. Gabriel, tu tocou num ponto importante aí, e a tua visão aí, acho que tu fez bem do dever de casa, né? Como se diz aqui em Minas, o para casa, né? Cara, vamos lá. Tudo que a gente faz aqui é bem pensado, tá? Não tem nada aqui ao léu, nada à toa. Tudo que a gente faz aqui tem um porquê, tá? Então, eu
gosto muito de guerra, né? De entender estratégias dos países numa guerra, e eu sempre falo a seguinte frase, né? Quando a Alemanha atacou os países na Segunda Guerra Mundial e pegou todo mundo de surpresa, eles atacaram em várias frentes, atacaram pelo céu, pela terra, pelo mar, né? E é mais ou menos isso que a gente faz aqui, né? Obviamente que não sei no sentido totalmente diferente, mas eu sempre falo atacar em várias frentes, né? Eu acho que a gente pensa sempre em se surpreender, em buscar coisas que façam sentido pra gente, né? Então, tudo que tem a gente fez muito bem pensado, muito bem arquitetado, e os projetos fazem sentido para a gente, tá? E tudo a gente busca muito mais que um patrocínio simples, tá? Acho que esse é o primeiro ponto. Existem uma questão aí que é a questão do comportamento da Estrela Bet, onde ela quer estar presente. Existe uma questão das oportunidades, né? A gente queria estar nos 20 clubes da Série A, mas a gente não consegue estar, né? Por uma questão de mercado. Então, a gente precisa estruturar de uma forma que a gente ataque de uma forma estratégica e seja bem criativo com o que a gente tem, né? Então, pensando desse ponto de vista, a gente começa a entender que algumas regiões do país façam mais sentido para a gente em termos de Estrela Bet, em termos de situações de mercado mesmo, né? De onde vão estar mais os nossos usuários, os nossos apostadores. Outro ponto tem a ver com a questão que eu falei do começo, que é o brand, né? Que a gente fala aqui, vamos chamar assim, a importância da nossa marca, da chancela da nossa marca e da importância daquele clube para aquela região, né? A gente tende, isso não é uma regra, tá? Mas a gente tende a buscar clubes, porque o clube a gente consegue fazer a segunda parte que eu falei da relação da visibilidade, a questão do engajamento, né? Um clube de futebol, ele é muito mais engajado do que uma placa de campo, né? Então, nesse sentido, a gente consegue trabalhar junto com a torcida. É muito mais trabalhoso, mas para a gente é muito mais prazeroso e dá mais resultado. A gente teve uma situação, por exemplo, com vocês falaram do Jogo do Brasil, a gente teve uma situação que aí eu acho que vai muito na nossa estrela aqui, que a nossa estrela brilha, que é a questão, além dos resultados que a gente tem dentro de campo, dos nossos patrocinados conseguirem os objetivos. A gente teve uma situação que o Vinícius Júnior deu uma lambreta no Jogo do Brasil-Argentina nas eliminatórias, e essa lambreta foi em cima da nossa placa, né? A placa era um LED que ficava passando várias marcas, e na hora que ele deu a lambreta, a nossa placa apareceu. Isso pra gente não tem preço, né? Mas isso aí foi pura sorte, né? A gente estava no lugar certo, e até eu estava junto com o Felipe no dia, a gente estava vendo o jogo e estava no Rio, e acabou o jogo e ficou passando a nossa marca ali o tempo inteiro. Então a gente teve ali a visibilidade, né? Alguns projetos eu gosto de falar, por exemplo, o Magnus é um projeto bem específico, né? A gente tinha uma certa receio de entrar em outro projeto fora do futebol, de saber como entrar, e a gente teve uma relação muito forte com o Magnus, e a gente falou, pô, a gente precisa entrar com o pé direito. Para mim o Magnus é o principal projeto fora aí do futebol, e fez muito sentido fazer essa parceria com eles, até porque essa parceria não é só um patrocínio. A gente tem, além do patrocínio, a gente tem o Rodrigo Capito, que é o embaixador da marca, né? Então o Rodrigo acaba sendo um dos principais jogadores de futsal do mundo aí, é o embaixador da Estrela Bet. Então isso faz uma coisa muito interessante para a gente. Vou contar outros bastidores aqui que eu achei importante. Então muitos projetos aconteceram assim no começo, eu achei que não fazia sentido, e a gente foi conversando. Então outro exemplo que eu posso dar para vocês é a questão do Resende. O Resende, na época, a gente patrocinava o Botafogo, e para mim não fazia muito sentido a gente ter outro clube no Rio, né? Já que tinha o Botafogo, mas a construção do projeto, que veio com Cartoloco junto, que veio um pacote que a gente podia fazer uma brincadeira com o Cartoloco junto com o Resende, e depois a sede do Cartoloco. Esse projeto todo que veio inserido, e aí tem mais a questão do Resende tá ligado ao Lyon,
tá ligado ao Pelé, isso tudo, esse pacote todo, fez muito sentido para a gente. Então a gente sempre pensa assim, não é só um patrocínio por si só. Vou dar outro exemplo aqui da Lusa, que é um orgulho imenso que a gente tem, que a gente subiu junto com a Lusa, depois de 7, 8 anos fora da Série A1, voltou para o seu lugar. A Lusa tem uma série de aspectos muito bacanas ali, e a parceria que a gente tem junto com o marketing da Lusa é muito legal. Outro ponto importante, tá, pessoal? Acho que isso aqui é fundamental, que a gente sempre busca também entender como é que é o marketing daquele patrocinado, tá? Isso faz muito sentido, porque não adianta ter... Já tivemos oportunidade de grandes marcas aqui, que eu digo assim, de grandes clubes, de grandes patrocinados, que a gente deixou de fechar por uma situação que a gente entendia que a gente não ia virar, não ia ser interessante para a nossa marca, no sentido que é um clube totalmente passivo, cheio de regras, de restrição. Outra coisa que o clube precisa entender é que a gente precisa de resultado, né? E muitas vezes eles só pensam neles, é um valor às vezes muito alto e a contrapartida baixa, então só para ter uma chancela no clube grande para a gente não faz sentido também. Então, eu acho que basicamente é isso que a gente estuda muito o mercado e a gente acaba tendo uma série de situações que eu posso falar, é uma questão de estratégia com as oportunidades, tá? Muitas vezes não foram coisas que eu pensei, foram coisas que foram trazidas para mim. Eu falei no começo que muitos patrocinados não estavam parados, mas uma boa parte dos que fecharam com a gente é porque trouxeram um projeto muito interessante e que foram surpreendidos, entendeu? Então, se vier para falar comigo uma situação, ou com o Felipe, em relação ao patrocínio, que venham bem armado, né, no bom sentido de estar bem calçado, com um projeto interessante, que tragam algo mais, porque um patrocínio puro por si só, geralmente a gente acaba não fechando. Deixa eu complementar isso. É uma expressão que eu gosto muito de usar aqui dentro. Eu falo que a gente é apaixonado por projetos. Não basta vir conversar com a gente falando só, tem um espaço aqui na camisa, ele custa tanto. Não adianta. Tem que vir junto com o que isso envolve, né? O que vocês estão pensando, o que o clube tá pensando nisso, né? Como que isso vai ativar o seu torcedor, ativar a sua cidade. É muito mais isso do que, de fato, uma exposição pura e simples. Até nos casos em que a gente vai atrás de um clube, a gente só vai atrás depois da gente já ter criado esse projeto. Porque a nossa visão, de fato, não faz sentido uma exposição pura e simples, e sim algo que conte uma história. Perfeito, importantíssimo isso que vocês falaram. É o que todo mundo fala quando vem falar sobre patrocínio esportivo, quando vem falar sobre essa questão de você ativar sua marca, aproximar e se relacionar, né, com o fã. A importância do conteúdo, a importância do projeto que tem que estar por trás de tudo isso. Então, isso só faz corroborar tudo que todo mundo que senta aqui para bater um papo com a gente sobre patrocínio, sobre essa temática, fala e vai entrando cada vez mais na cabeça da gente, que é a importância do projeto fechadinho, né, bem envelopado, principalmente vocês falando como uma marca que apoia o esporte, que patrocina o esporte. Então é algo que tem que ficar bem intrínseco para a gente que está atuando aí no mercado, tá correndo atrás de oportunidades para o mercado, enfim. E indo para os nossos finalmente aqui, eu tenho a última pergunta. Vocês que dizem aí quem vai responder, mas é o seguinte: a gente sabe que esse mercado, durante muito tempo, ele possuiu estigmas em cima do mesmo, né? Alguns preconceitos, tanto parte do público geral quanto de autoridades governamentais. Entretanto, o crescimento exponencial e o leque de oportunidades que o mesmo tem apresentado nesses anos, né, para todo mundo, desde consumidores até o próprio governo, com arrecadação de impostos, e os clubes, entidades esportivas, com a possibilidade de ter o patrocínio dessas empresas, né? Eu queria entender, da parte da Estrela Bet,
como a marca lida para gerar essa credibilidade diante desses players do mercado e os stakeholders em geral. Rafa, eu vou me permite responder isso aí. Realmente é um ponto muito delicado, porque a aposta esportiva, como eu falei no começo do nosso papo, ela foi legal até 2018. Ela foi legalizada no Brasil durante um tempo, depois tratada como ilegal, e foi retirada essa ilegalidade há 3 anos, quase 4 anos atrás, o que é muito recente. O que o brasileiro estava acostumado era a fazer a aposta na loteria esportiva da Caixa Econômica. Quando começa a ter contato com uma outra oportunidade de investir e se entreter com o esporte por meio das apostas, né, que não deixa de ser um jogo, não deixa de ser algo que envolva de fato uma aposta, né, um investimento financeiro buscando um retorno, é algo que obviamente vai envolver todo esse receio, né? E o Brasil, com o atraso que costuma lhe ser peculiar, né? A gente é muito apaixonado com o nosso país, mas temos que reconhecer as coisas que são atrasadas aqui. Demorou demais a poder permitir o jogo, né? Eu tenho um grande amigo, o Magno José, que está há 30 anos aí lutando pela legalização do jogo, especialmente o jogo de apostas, e só agora a gente está conseguindo sucesso e um feedback dos nossos representantes para legalizar o jogo. Então, eu mesmo tive, no começo da nossa operação, eu joguei nas 11, eu fazia de tudo na empresa, né? A gente estava começando, então fui o primeiro funcionário, tinha que fazer de tudo. Então, de atendimento ao cliente, a fechar parceria, conversar em clube, né? Logo no começo eu já quis ter os primeiros diálogos para entender muito do mercado, dos clubes. Fiz de tudo. Entre essas obrigações, eu fui visitar alguns estabelecimentos para criar parcerias com eles, né? Para divulgar a nossa empresa. E é curioso, porque aqui em Minas a gente tem uma expressão que chama copo sujo. E eu procurei um dos bares, né? A gente tinha esse barzinho Copo Sujo para poder divulgar, e foi onde eu tinha muita esperança. Era no bairro que eu morava, então assim, algo muito, muito pessoal. Eu tinha esperança de dar certo, né? Do cara topar a parceria. Eu fui enxotado do bar quando eu falei o assunto que eu ia falar. Era como se eu estivesse oferecendo pro cara entorpecente, droga, né? Ele estivesse oferecendo algo ilegal, e não era já. Como eu falei mais cedo, a gente começou já com uma operação legal. E exatamente porque tem um preconceito muito grande. Então a gente teve muito caso de funcionário contando que quando começou, né, aqui na nossa operação brasileira a trabalhar, a família deu uma torcida de nariz, perguntou, mandou ficar de olho. Um monte de caso curioso assim, pelo preconceito que se tem com a aposta esportiva. O que, na minha visão, né, não faz muito sentido, porque a aposta é um entretenimento. O que você faz é incrementar a adrenalina no seu jogo. Então, colocar adrenalina em jogo que não tem nenhuma. Né? No período da pandemia aí, a gente teve jogo só em Nicarágua, Turcomenistão e Bielorrússia. Então o pessoal começou a querer apostar em Big Brother, e quem gosta de apostar em esporte passou a seguir campeonato da Nicarágua. Eu ouvi relato de cliente que conseguiu contato com um jogador brasileiro que joga na segunda divisão da Nicarágua e mandava mensagem pro cara pelo Facebook para saber se ele estava bem, se o time estava animado pro jogo, para saber como é que fazia a aposta. Então, é um entretenimento, cara. A gente tem que virar um pouco a chave de pensar em conectar a aposta esportiva com atividade ilegal, ilícita, que não tem nada a ver. O que eu tenho visto dessa indústria é muita gente séria, trabalhando, buscando ganha-pão, gerando emprego e renda, né, e investindo, porque é um investimento, né? O gringo, quando começa a fazer a operação de aposta aqui no Brasil, o cara está investindo uma grana, né? Porque pode ser que tenha uma rodada que dê tudo errado, ele tem que pagar, faz parte do negócio, né? Mas o importante é que o brasileiro entenda, né? E todo mundo entenda que é uma diversão, assim, é um jeito melhor de ver um jogo,
né, eu sempre falei para quem veio conversar comigo, falei, olha, não vai apostar o dinheiro da sua conta, né? O dinheiro da conta é da conta, a gente não faz nada com ele, a gente não vai no jogo ver o time do coração com o dinheiro da luz. Você não vai comprar uma cerveja com o dinheiro da fralda do filho. Agora, o dinheiro do lazer, aí você pode fazer o que quiser e pode brincar de aposta, né? Pode testar o seu nível de conhecimento do futebol e contar com a sorte, enfim, se divertir com isso, porque gera adrenalina, gera endorfina, e quem entende de saúde vai saber falar melhor do que eu, vai gerar uma relação muito divertida aí e incentivar, inclusive, as relações sociais, que é o que eu tenho visto, uma mudança muito grande, né? Hoje eu escuto o pessoal brincar, ter grupo de amigo que fala de aposta, enfim. A dinâmica das relações tem mudado, a cultura de aposta no Brasil tem mudado, e a nossa esperança é que isso continue se desenvolvendo de tal forma que a gente não encontre mais nenhum preconceito sobre o mercado, que é muito interessante. Como eu falei, pode gerar muito emprego e renda aqui no Brasil, especialmente com a regulamentação, né? Tem muita gente aí com o pé no freio, esperando o momento certo para começar a operar no Brasil, né? O pessoal da Estrela Bet foi um pouco mais, né, dentro da legalidade, claro, como eu falei mais cedo, mas já começou a operar, né? A gente está aguardando aí as movimentações para que gere renda pro Brasil, né? Principalmente uma renda correta, bem organizada sua distribuição, dos tributos, que é o que a gente está confiante aí que o Poder Executivo e o Poder Legislativo vão realizar em breve. A Estrela Bet é uma empresa que está pronta aí para essa regulamentação, estamos aguardando e vamos com tudo. Então já fica aí meu agradecimento, porque é bom falar disso. Show de bola, show de bola. E o agradecimento, na verdade, é todo nosso. O Felipe e Rafa, foi muito bacana o papo aqui. Acho que deu pra gente entender muito bem como vocês atuam, né? Como vocês pensam, e também entender mais do mercado de modo geral. Acho que foi bem elucidativo e bem bacana aqui essa conversa. E aí, já puxando para os finalmente, né? Eu queria pedir a vocês uma dica de conteúdo, série, filme, podcast, enfim, fiquem bem à vontade. Se quiserem fazer algum jabá também, fiquem à vontade. Eu vou pedir para Rafa começar, como o Felipe falou por último. Rafa, se puder dizer tua dica aí para gente. Cara, como eu falei, né, sou apaixonado por marketing esportivo, então eu saio da Estrela Bet e eu fico trabalhando aí no bom sentido, porque eu fico vendo coisas que me agregam valor, que eu consiga fazer o meu trabalho melhor, né? Então, tenho várias dicas aí, mas que tá pegando aí a mais legal aí que eu tô acompanhando é a série do Lakers. Esqueci o nome em português, mas tá passando na HBO e é muito bacana porque mostra o começo do Magic Johnson, o primeiro ano dele como calouro, a rivalidade dele com o Bird. Em termos de business, muito bacana, porque mostra um lado dos bastidores do Lakers, mais focado na parte de negócios, né, em relação à compra do Lakers, como é que eles começaram a pensar em relação à arena, né, de ter várias atividades lá. Naquela época, eu estou falando isso no começo dos anos 80, tá? Então, a gente é muito mais avançado em relação quer dizer, a gente está muito mais atrasado em relação aos Estados Unidos, então os americanos já pensavam no modelo arena naquela época, com vários eventos na arena do Lakers, e mostra também o Abdul-Jabbar, como é que era a relação deles no vestiário, e a série em português chama Hora de Vencer, e passa na HBO. A série que eu mais gostei da minha vida inteira é Last Dance, que é a série do Chicago Bulls, muito focada em Michael Jordan. Eu sou muito fã do Michael Jordan, para mim é o meu grande ídolo. Essa é a melhor série da minha vida, então fica a dica aí. E para fechar, em relação à série, uma que eu acho muito bacana como entretenimento é a série da Fórmula 1, Drive to Survival. Essa série é espetacular. Existem várias outras, mas de séries são essas. Em relação a livro, eu estou lendo um livro sensacional, né,
que é sobre a Liga, chama A Liga o livro, que é a história da Premier League, e vale muito a pena porque o que esses caras passaram na década de 80 lá, a gente vive hoje aqui, e é bizarramente estranho a gente não ter evoluído da maneira como eles evoluíram. Então são essas dicas aí, pessoal. E outra coisa que eu vou deixar aqui como dica, né? E é principalmente o pessoal que tá querendo entrar no marketing esportivo. Pessoal, estudem, tá? Você não vai ser ninguém, você vai ser uma pessoa medíocre se você não estudar, se você não se capacitar. Muitas pessoas acham que já sabem tudo, mas estudem, tá? Estudem, leiam livros não só de marketing esportivo, mas de marketing, de guerra, livros ligados à psicologia, tudo isso vai influenciar na tua vida. Outra coisa importante, não desista do sonho, pode parecer banal, mas corra atrás dos seus objetivos. Eu sou de Floripa, eu não sou de um grande centro, então se você acha que estou no interior do Nordeste, ou do Norte, ou do Centro-Oeste, alguma coisa nesse sentido, cara, vai atrás porque você consegue. Não é fácil, né? Obviamente não é fácil, mas não desista. Todo mundo que quis alguma coisa conseguiu. Bom, e do meu lado aqui, primeiro uma dica de filme, né? Que eu acho que fala sobre aposta, tangencia aí o cenário de aposta. Um filme até, achei um dos melhores filmes aí que eu já vi na minha vida. Eu sou muito fã do Adam Sandler, tá? A galera faz muita piada com ele, porque ele faz filme de comédia pastelão. Mas ele fez, o filme chama Joias Brutas, tá disponível na Netflix. E ele fala até, obviamente, uma ilustração do risco aí do vício de aposta. Como eu falei, você não vai apostar o dinheiro da sua conta na aposta. Ele fala muito desse cenário, envolve a aposta no basquete. É um filmaço, Joias Brutas. O filme é original Netflix. E eu vou dar 2 dicas de livros, né, que falam sobre futebol mesmo, né? Querendo ou não, é a nossa grande paixão aí. E a aposta esportiva aqui no Brasil, ela tem a força pelo futebol. Que vai ser... O primeiro, ele está disponível em inglês. Eu tenho ele aí no Kindle. How to Fix Modern Football. Ele é do Chris Sutton, né? Vou até conferir. Qualquer coisa, o pessoal coloca aí, me corrige na edição depois. Né? Eu até trouxe para o Rafa lá de Londres. Eu comprei para mim no Kindle. E é um livro de um ex-atleta que ele faz alguns apontamentos como que a gente pode melhorar o futebol moderno. How to Fix Modern Football. Ele é um livro muito legal, uma linguagem muito tranquila, né, mais técnico assim, sobre a parte da experiência do esporte, como o futebol pode melhorar. E o segundo livro é um livro que me fez retomar a paixão pelo futebol. Né? Pelo trabalho eu estava meio frio e eu li A Sombra de Gigantes. É do Leandro Vignoli, um jornalista gaúcho. Baita livro. Baita livro, né? Fez um tour pela Europa, explorando aí as experiências de torcedor dos clubes que ficam à sombra dos gigantes europeus. Então, quando a gente pensa em Bayern, Real Madrid, os clubes aí ingleses, entre outros o Barcelona, entre outros gigantes, ele fala dos clubes que estão próximos a esses gigantes aí e vivem à sua sombra. Então, fica a dica. E, pessoal, muito obrigado aí, tá? Pelo convite, foi um papo maravilhoso com vocês aí. Desejo boa sorte ao projeto Entre Linhas, em tudo que vocês atuarem. Espero vê-los aí em novembro na Confúcio Nordeste. A gente é patrocinador da Confúcio Sul-Americana, que vai ter em São Paulo 14 e 15 de julho, e da Confúcio Nordeste, que esse ano vai ser em Fortaleza. Espero vê-los lá e espero ver todo mundo aí que tá ouvindo a gente. Beleza. Muito obrigado, gente. Foi massa o papo e a gente espera estar lá na Fanfood, se Deus quiser, para a gente trocar uma ideia pessoalmente, que é sempre bom a gente conhecer as pessoas do meio. Aproveita e carrega a Rafa para lá também, para levar um solzinho lá de Fortaleza e também para a gente bater um papo pessoalmente, que é sempre bom conhecer os amigos pessoalmente, né? É isso aí.
mais um episódio entregue com sucesso, né? Queria agradecer novamente vocês convidados por terem reservado esse tempo para bater um papo com a gente e também agradecer ao ouvinte que dedicou seu tempo, seu play para aprender junto com a gente. A tua participação sempre é importante e a gente espera contar com a sua audiência a cada episódio e no próximo episódio também. Então, é sempre bom lembrar que o Quebrando as Linhas é o podcast oficial da Entre Linhas Gestão Esportiva e você pode nos encontrar em @somosentrelinhas no Instagram e Facebook, @entrelinhasge no Twitter e Medium, e no YouTube e LinkedIn é só procurar Entre Linhas Gestão Esportiva que você nos encontra bem facinho lá. Aproveite também, siga @PassioneMKT, que também tem muito conteúdo. O Rafa de vez em quando está lá postando conteúdo sobre marketing esportivo também. O Quebrando as Linhas vai ficando por aqui. Esperamos no próximo episódio. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Este podcast foi editado e gravado pela Entre Linhas Gestão Esportiva.